Eu vou abordar agora a colecistite aguda e a calculose biliar, respectivamente. Pode passar, por favor. Então, a introdução constitui um processo patológico inflamatório da vesícula biliar, consequente à obstrução aguda do ducto cístico. Embora seja mais frequente no sexo feminino, o número de pacientes do gênero masculino aumenta com o avanço das faixas etárias, chegando a 30% dos casos acima de 65 anos. Apresenta-se como uma emergência cirúrgica e geralmente requer hospitalização para o tratamento. Está associada com significativa morbidade, especialmente em doentes idosos. Etiopatogenia. A causa mais frequente é a litise, responsável por 90% dos casos. O quadro agudo pode ser a primeira manifestação de doença biliar em 25 a 77% dos portadores de cálculos vesiculares. A colecistite aguda associada à obstrução por câncer de vesícula, observada em 4% de nossos casos, apresenta incidência de 1 a 16% em outras causísticas que aumenta progressivamente de acordo com as faixas etárias. Como a gente pode observar aqui, essa peça cirúrgica do paciente operado por colecistite aguda com um achado intraoperatório de um câncer de vesícula biliar. Fisiopatologia. O mecanismo pelo qual se desencadeia a colecistite aguda é a impactação do cálculo no infundíbulo da vesícula ou no ducto cístico, causando a distensão do órgão e fortes contrações que traduzem clinicamente por cólica biliar. O cálculo comprimindo a mucosa acarreta em edema e ulceração local. A parede da vesícula produz fosfolipase A, que age sobre as lecitinas da bile, produzindo lissolecitina e provavelmente prostaglandinas, via de ácido arquidônico que desencadeia um processo inflamatório. A inflamação aumenta o edema da vesícula e acaba por comprimir as circulações venosas e linfáticas, formando um círculo vicioso que mantém o processo e propicia as complicações. Já o quadro clínico consiste de dor epigástrica forte, incólica, irradiada para o hipocôndrio direito ou o esquerdo, às vezes até para a escápula, precórdio ou dorso, acompanhada de náuseas e vômitos reflexos. A dor persiste por mais de 12 horas, com pouca melhora com analgésicos, diferente da cólica biliar, que é limitada. Durante a evolução, quando a cirrose é acometida, a dor localiza-se no hipocôndrio direito e piora com a movimentação e inspiração profunda. A icterícia é observada em apenas 20% dos pacientes adultos e é mais frequente em crianças, geralmente é devida à inflamação pericoledociana e regride nas primeiras 24 horas. Em questão do tratamento, a conduta recomendada passou a ser a colecistectomia na fase aguda, tão logo fosse possível, sendo essa a conduta adotada do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina USP. No início da difusão da cirurgia laparoscópica, houve dúvidas se essa técnica seria segura em casos agudos. Novos estudos prospectivos confirmaram os achados de seus predecessores, demonstrando que a colecistectomia laparoscópica em 24 a 48 horas da internação é o tratamento ideal, pois apresenta índice de conversão por dificuldade técnica muito baixo. Já na calculose biliar, começando aqui então com a introdução, a calculose biliar é um distúrbio multifatorial das vias biliares, que atualmente constitui-se a enfermidade biliar mais frequente na maioria dos países ocidentais. Ela pode ser sintomática ou assintomática, e é mais comum nas mulheres do que nos homens. Após os 70 anos de idade, 30% e 20% de mulheres e homens, respectivamente, apresentam cálculos vesiculares. É muito rara em crianças e pouco frequente em adolescentes,
com exceção do desenvolvimento de cálculos biliares nas doenças hemolíticas. Já na fisiopatologia, litogênese, a composição da bile compreende água, colesterol, fosfolipídios, sais biliares, bilirrubina conjugada, proteínas e eletrólitos, sendo o colesterol, os fosfolipídios e os sais biliares os elementos mais importantes para a manutenção da solubilidade do conteúdo biliar. A variação nas características e na proporção entre esses elementos pode alterar o equilíbrio, favorecendo a supersaturação biliar de colesterol e o desenvolvimento de calculose. Tipos de cálculos biliares. Cálculos de colesterol representam 80% dos cálculos biliares e resultam de alterações na homeostase do colesterol na bile. Cálculos negros formados de colesterol mais bilirrubina não conjugada mais mucina. Cálculos marrons formados de bilirrubinato de cálcio mais cálcio, sais de cálcio mais colesterol e ácidos graxos. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, os de cima são formados por colesterol e os de baixo são mistos. Pode passar, por favor. Em relação ao quadro clínico, cerca de 60 a 85% dos portadores de calculose são assintomáticos e não requerem tratamento preventivamente, exceto em condições de risco. Sintomas dispeptéticos que frequentemente são atribuídos à presença de litise biliar, em geral não constituem expressão da doença. Um estudo de meta-análise indica que apenas a dor no hipocôndrio direito, náuseas e vômitos são sintomas característicos da colecistolitiase sintomática e caracterizam a cólica biliar, que traduz a impactação de cálculo nocístico provocando espasmo na vesícula. Já no diagnóstico, a gente pode usar os seguintes exames, como a ultrassonografia, ultrassonografia endoscópica, colangiopancreatografia retrógrada, tomografia computadorizada, colangiopancreatografia por ressonância nuclear magnética. Em questão do tratamento, a mais recente publicação da Organização Mundial de Gastroenterologia refere não haver benefício concreto da cirurgia profilática na litise biliar assintomática, com exceções em situações especiais, que seriam, no caso, pacientes residentes em locais remotos, grupos populacionais provenientes de áreas de risco para desenvolvimento de colangiocarcinoma, pacientes imunossuprimidos ou em uso de quimioterápicos considerados prolitogênicos, diabéticos insulinodependentes mais suscetíveis a infecções, portadores da vesícula em porcelana pelo risco de desenvolver câncer. E já na calculose biliar sintomática, a cirurgia constitui o tratamento de escolha e pode ser realizada por videolaparoscopia ou mini-laparotomia, além da cirurgia convencional. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.